Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade aí com um vídeo sobre o Código de Ética Médica, né? No último vídeo aí o pessoal comentou bastante, o pessoal protestou, o pessoal questionou, colocaram suas opiniões, foi bem interessante. E foi bacana também que o pessoal percebeu que eu estava passando para vocês aqui o que está no Código de Ética. Beleza, galera? Não estou colocando a minha opinião sobre as coisas, não. Porque, na verdade, estou passando para vocês aqui também questões de concurso. E no concurso eu vou colocar o que está no Código de Ética, não vou colocar minha opinião, afinal eu quero acertar as questões, beleza? E mesmo assim, a gente tem que ter respaldo aí no Código de Ética para acabar não sofrendo nenhum tipo de processo e por aí vai, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Lembrando que se você gosta do QSM, gosta do canal, gosta do meu trabalho, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha, dá o like aí, segue lá as redes sociais, Instagram, @drpiresbru, @quero ser medicina e @medicina padrão ouro. Beleza? Então, chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Primeira coisa, não é uma questão não, tá? Primeira coisa eu quero esclarecer para vocês aqui, é que eu vi que muitas pessoas colocaram, né, no último vídeo, caramba, mas que absurdo essa questão 1 aí que você colocou, que era aquela que basta a mulher grávida, né, falar que foi estuprada, que o aborto é permitido, não precisa de autorização judicial, não precisa de BO, não precisa de nada. A palavra da mulher é considerada a verdade absoluta. E aí, eu até comentei, mas a mulher pode estar mentindo. Sim, pode, mas não cabe ao médico julgar. Mas o médico pode alegar também a chamada objeção de consciência. Se você não é a favor do aborto, se você não se sente à vontade em abortar, né, em realizar o aborto na paciente, você não é obrigado a fazer. Desde que, olha lá, duas condições. Primeiro, a paciente não esteja em risco iminente de morte, beleza? Então, se ela tiver com risco de morte, iminente, aí você tem que fazer. Senão você vai ser processado por negligência, erro médico, ok? E desde que exista outro profissional que possa realizar o procedimento no seu lugar. Tranquilo, galera? Então, para quem não se sente bem fazendo o procedimento do aborto, não precisa fazer, você não é obrigado a fazer. Mas essas são as duas condições que devem ser seguidas para que você possa negar o procedimento. Então, não pode estar em risco iminente de morte e tem que ter um outro profissional ali capaz, né, de exercer o procedimento, beleza? Show! Vamos lá! Vamos para a primeira aqui. Let's bora! Uma mulher de 55 anos é acompanhada com diagnóstico de câncer. No planejamento terapêutico é proposta uma nova droga que em outro país está em experimentação. Então ela não tem aqui no Brasil ainda, beleza? Considerando o Código de Ética Médica, a prescrição dessa nova droga é permitida, vamos lá, letra A, quando houver aprovação no país de origem. Então quando liberar lá, onde a droga está sendo estudada, a gente pode usar aqui. Letra B, quando o Ministério da Saúde autorizar. Letra C, se houver superioridade clínica em relação às drogas em uso no Brasil, ou seja, se a droga que está sendo testada lá for melhor do que as que usam aqui. Letra D, em situação de terminalidade, ou seja, o paciente está ferradão, aí você pode usar. E aí, galera? Bom, nesse caso, talvez vocês tenham visto já situações como essa, né? Existem situações aí de pacientes que já testaram várias drogas que tem no Brasil ou que o SUS disponibiliza e aí acabaram que nada deu certo e foram buscar drogas alternativas de outros países, né? Ou drogas novas ou drogas que no Brasil a Anvisa não permite, mas que lá fora em outros países é permitido. Então, nesse caso a resposta é a letra B, quando o Ministério da Saúde autorizar. Afinal, a Anvisa ela é um braço do Ministério da Saúde. Então, nesse caso, tem que entrar com uma ação judicial, né, solicitando aí o pedido da autorização para o uso de tal droga para tratar aí a doença em questão. Beleza? Show! Próximo aqui. E essa é bacana, hein? E tem uma rataria aqui. Vamos lá.
Você está no seu consultório médico em atendimento a um adolescente de 15 anos. No meio da consulta, ele pede para sua mãe sair do consultório, pois gostaria de falar a sós com o pediatra. Conta ao pediatra que manteve relação com a sua namorada e acha que ela pode estar grávida e gostaria de orientação. O que você legalmente deve fazer? Atenção para o legalmente, hein, pessoal? O que é o dever do médico nesse caso, tá? Muito bem. Letra A. Não deveria ter deixado a mãe sair do consultório, pois o adolescente é menor de idade. E aí, só por causa que o paciente é menor de idade, os pais sempre têm que estar presentes? O que vocês acham? Letra B. Virar X9, X9, contar para a mãe assim que ela retornar para o consultório. Letra C. Perguntado pela mãe o que o filho falou, não responder, pois é sigilo médico, mesmo ele sendo menor de idade. Letra D. Chamar os pais do adolescente e conversar com eles e orientá-los da melhor maneira possível. Bonitinha essa, né? Letra E. Pedir para o casal de adolescentes comparecer ao consultório para maiores orientações. Cara, essa questão ela é difícil porque tem uma rataria aí, né? Isso é questão de concurso. Qual é a rataria? O finalzinho da pergunta tá lá. O que você legalmente deve fazer. Não é de bom tom, é legalmente, tá? Então, primeira coisa, aqui o sigilo médico não pode ser quebrado. Por que não? Porque, de acordo com as informações da questão, o paciente parece aqui ter discernimento do que está fazendo, né? Então, mesmo ele sendo menor de idade, como ele está pedindo orientações, parece que ele quer entender o processo todo. Então, no caso do paciente menor de idade, cabe ao médico avaliar se o paciente tem discernimento ou não de seguir as condutas e orientações sozinho, né? Sozinho entre aspas, né? Acompanhado do médico. Nesse caso, como o paciente aparenta ter discernimento, você não deve contar para os pais, tem que manter o sigilo médico, não pode ser quebrado. Então isso anularia já a letra A, né? A mãe pode sair do consultório. Também a letra B anularia, porque você não deve contar para a mãe assim que ela voltar. E também anula a letra D, chamar os pais e orientá-los da melhor forma possível. E aí que está a parada, a gente fica com a letra C e com a letra E. A letra C é, se a mãe perguntar o que o filho falou, você nega, porque você vai alegar sigilo médico. E a letra E é pedir para o casal comparecer ao consultório para orientar melhor. Aí que tá. O dever legal do médico não é pedir para o casal voltar para você orientar. Isso não é dever legal. O dever legal é você manter o sigilo, nesse caso que o paciente tem discernimento, caso a mãe pergunte. Ah, Bruno, mas não vai ser interessante pedir para o casal vir? Sim, vai. Então é de bom cuidado, né? É de bom cuidado pedir para o casal voltar na próxima consulta, mas isso não é o nosso dever legal. Se o paciente, se você achar que o paciente entendeu plenamente e consegue passar para a namorada as orientações, você não precisa pedir para o casal vir. Então isso não é o dever legal. O dever legal é você manter o sigilo nesse caso a mãe pergunte. Difícil essa, né? Eu fiquei na dúvida, mas eu marquei a letra C mesmo, porque dever legal. Próximo aqui, ó. O responsável legal, o pai do adolescente, acaba de morrer em decorrência de uma doença neurológica. Então foi o filho que morreu, tá? Isso, exatamente. Ao ser interrogado pela equipe de captação de órgãos, né, para transplante, se concorda em doar os olhos do filho para a obtenção de córneas, responde que sim. Então o pai autorizou a doação dos olhos, desde que antes da retirada fosse anestesiado o local. Então ele quer que anestesie mesmo o filho estando ali, né, com um diagnóstico de morte cerebral. Enfim, vamos lá. Dentre as opções de conduta apresentadas, qual o médico da equipe de captação deveria assumir na situação? Só para esclarecer para vocês, quando você tem um diagnóstico de morte encefálica, quem faz o diagnóstico não é o profissional da equipe de captação de órgãos, tá? Tem que ser feito o diagnóstico por 2 médicos do próprio hospital para não ter ali uma relação de interesse, né, em captar o órgão. Mas, nesse caso, depois que você fez o diagnóstico de morte encefálica, aí a conduta vai ser do médico da equipe de transplantes com o responsável do paciente. Beleza, então como é que ele deve assumir aí a postura na situação?
Não concordar, letra A, né? Não concordar com a solicitação do pai e explicar que a anestesia não é necessária. Letra B, concordar com a solicitação do pai, dar uma anestesia e retirar os olhos. Concordar com o pai, mas não executar a anestesia para a retirada dos olhos, não vai enganar o pai. Não concordar com o pai e remeter a questão para o médico assistente, ou seja, aquele que atendeu o paciente no hospital. Então quem vai decidir vai ser o médico que atendeu ele. Letra E, concordar com o pai, mas aplicar água destilada no lugar do anestésico. Então você vai mandar um fake ali, né? Um fake news. E aí, galera? Caramba, isso também é difícil, né? A resposta certa é letra A. Letra A. De acordo com o Código de Ética Médica, você não deve fazer um procedimento a mais do que é o ideal. Nesse caso, você não precisa aplicar o anestésico. Então você, de acordo com o Código de Ética Médica, deve não concordar com o pai, explicar que não precisa da anestesia, mesmo que você corra risco do pai mudar de ideia e não conseguir captar, no caso aqui, né, os olhos para transplante de córnea. Então a resposta certa é a letra A. Não concordar e explicar que não é necessário usar anestesia. Se o pai mudar de ideia, paciência, beleza? Isso é o Código de Ética Médica. Vamos lá, próxima aqui. De acordo com o Código de Ética Médica, é permitido ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação desse código. Cara, perceba só como que as questões dessa parte da medicina são chatas de você ler, né? Você lê a alternativa e parece que você não entendeu nada, exatamente, cara. As questões são assim mesmo. Isso aí é epidemiologia, isso é medicina preventiva, isso é medicina legal. É um saco. O que ele quis dizer aqui, tá? Eu traduzi, eu estou ficando acostumado já. Ele quis dizer que se, por exemplo, um médico está fazendo greve porque o hospital que ele trabalha não dá condições de trabalho, se esse médico for, por exemplo, exonerado, você não pode ir trabalhar no lugar dele, ser contratado. Ou então, se o médico está em greve e aí o hospital contrata alguém para ocupar o lugar dele enquanto está em greve, você não pode ir. É isso que ele está falando. Então, assim, na verdade ele falou aqui que você pode, né? Você pode assumir o cargo no lugar de quem está fazendo greve, se for legítima. A resposta é não. De acordo com o Código de Ética, você não pode fazer isso, tá? Se a greve for legítima, você não deve assumir o cargo no lugar daquele pessoal que está fazendo a greve. Beleza? Letra B. Revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, mesmo sem o consentimento por escrito do paciente, desde que o fato seja de conhecimento público. Já até ajudei, né, vocês, já falei que a A é falsa, mas enfim, vamos lá. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecer o seu procedimento ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Cuidado, aqui tem uma rataria, tá? Letra D. É permitido ao médico fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico do paciente, desde que autorizado por este ou por seu representante legal. Letra E. É permitido ao médico participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja a natureza, valendo-se de sua profissão. E aí, já falei que a A é falsa, né? Qual é a resposta aqui? Olha só, aqui tem uma rataria. Qual é a rataria? A letra C, se liga. Vamos por parte. A letra B está errada. Ó, você não pode revelar nada em relação ao que você sabe sobre o paciente, mesmo que isso seja de conhecimento público. Né? Então, por exemplo, se, vamos supor, o paciente já fez um exame antes, né, e fala que ele tem HIV, ele é HIV positivo, e aí um primo dele sabe. E aí você faz um novo exame diagnóstico, né, você não conhece o paciente ainda, você faz o exame diagnóstico e aí você vê que ele tem AIDS. Se o primo perguntar, e doutor, ele tem AIDS mesmo, né? Ele fez um exame antes e deu positivo. Você não pode falar. Tem que manter o sigilo médico. Sacaram? Então a letra B aqui é falsa. A letra C tem uma rataria, olha só. É permitido ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecer sobre o procedimento a ser realizado, salvo em casos de risco iminente de morte.
Olha só a confusão aqui. Na verdade, o certo é vedado ao médico, não é permitido, é vedado ao médico deixar de esclarecer o paciente o que você vai fazer, salvo em risco de morte iminente. Quando o paciente está em risco de morte iminente, aí você não precisa explicar nada, você tem que fazer o que deve ser feito para salvar. Entenderam? Então aqui na verdade não é permitido ao médico fazer isso, é vedado ao médico não revelar os procedimentos, não explicar os procedimentos, salvo um caso de risco iminente. Aí você não vai ter tempo de revelar ou o paciente está lá inconsciente e você tem que intervir. Sacou? Difícil essa, né? A letra E também está errada. O médico não pode participar de anúncio de empresa comercial valendo-se sua profissão. Beleza? Então, por exemplo, venha trabalhar, vamos supor, na empresa X, pois aqui nós temos o médico na equipe de saúde do trabalhador fulano de tal. Aí aparece você lá, no outdoor. Não pode? Resposta então, letra D. Você pode revelar a informação do paciente desde que o paciente autorize, né, por escrito preferencialmente, ou o representante dele autorize para outro médico ou para outra pessoa também, beleza? Então se o paciente autorizar, você pode revelar. Vamos lá. Próximo aqui. Em que situação o sigilo médico pode ser quebrado? Então tem a ver com essa última aqui, né? Você pode quebrar o sigilo médico ante a solicitação por escrito do paciente. Então, se ele autorizar, você pode quebrar o sigilo? Sim. Quando o paciente vai a óbito? Não. Mesmo que ele morra, você não pode quebrar o sigilo. Quando o paciente é adolescente, a pedido dos pais, não pode quebrar o sigilo quando o paciente é adolescente. A não ser que você, como médico, julgue, né, conclua que aquele adolescente não tem discernimento, não consegue conduzir por si só a conduta, a terapêutica, a prevenção, orientações que você vai dar. Então, se você julgar que o paciente não tem discernimento, aí você vai quebrar o sigilo. Letra D. Ante uma investigação criminal em depoimento. Olha só, mesmo em depoimento, o médico não pode quebrar o sigilo. Ele tem que ir a tribunal e alegar que está sobre sigilo médico e não revelar os fatos daquele paciente. Bacana, né? Última aqui, vamos lá. Todas as alternativas a seguir são motivos para quebra de sigilo na consulta médica do adolescente. Então agora, olha só, quando é que você pode quebrar o sigilo? Beleza? Exceto, então ele quer saber que você não pode quebrar o sigilo, hein? É diferente da outra. Então, por exemplo, se eu atendo um paciente, letra A, que tem intenção de abortar, você pode quebrar o sigilo. Você pode contar para os pais, beleza? Desde que não seja um dos casos de aborto permitido, ok? Ou seja, em relação a estupro, feto anencefálico ou a gestante com um risco iminente de morte por uma causa relacionada diretamente à gestação, ok? Letra B, abuso de drogas, você pode quebrar o sigilo, tá? Letra C, se o adolescente quer tomar anticoncepcional, tem que caguetar para os pais. Não. Se você julgar que o paciente tem discernimento, né? A paciente consegue seguir orientações de modo satisfatório, de modo adequado, você não deve quebrar o sigilo, beleza? Letra D, ideação suicida. Essa aqui é absurda, né? Claro que você tem que quebrar o sigilo e contar para os pais. Ferimento por arma de fogo. O adolescente tomou um tiro e você não vai falar nada. Lógico que não, né? Você tem que falar. Então a resposta aqui é letra C. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo já. Espero que tenham gostado, esclareci para vocês aqui várias coisas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí no comentário que no próximo vídeo aí sobre essa série. Bacana, né? Tá legal essa série. Sobre ética médica, código de ética médica, eu trago para vocês aqui. Eu tento, né, esclarecer, se eu não souber também eu busco as informações para o próximo vídeo. Grande beijo, chora agora reaprovado. Se não aguenta não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau. Passa o membrinho na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.